tarde, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O Labtrans, Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina, realizou um estudo pioneiro no mundo sobre a aplicação da tecnologia Hyperloop TT para movimentação de cargas. A pesquisa analisou uma rota de 549 quilômetros na região sudeste, ligando o Porto de Santos a São José do Rio Preto, passando por São Paulo e Campinas. Um projeto que, caso concretize, pode mudar o cenário da movimentação de contêineres no Porto de Santos. A iniciativa, conduzida pela Hyperloop Transportation Technologies, em parceria com a EGA Group e o Labtrans, confirmou a viabilidade para a implantação do sistema denominado Hyperport no Brasil. Segundo o estudo, o modelo poderia operar a 600 km por hora, transportando diariamente 5.600 TEUs, unidade de medida equivalente a um container de 20 pés. Essa é uma empresa americana fundada em 2013 e que tem desenvolvido projetos mundo afora. A gente tem um projeto muito conhecido, já publicado nos Estados Unidos, que é o projeto do Great Lakes, dos Grandes Lagos, e nós temos também hoje o nosso principal projeto, que está localizado na Itália, no sentido de que a Hyperloop TT ganhou um bid na Itália para licenciar essa tecnologia ali numa região italiana. E a gente também tem agora esse estudo no Brasil. Segundo o representante da empresa no Brasil, este é um sistema de transporte de carga baseado numa tecnologia que permite a movimentação de contêineres em alta velocidade. Hyperloop TT tem desenvolvido nesses quase 12 anos de existência. A Hyperloop tem proposto para o mercado uma alternativa para a gente movimentar pessoas e cargas através de uma nova tecnologia. Que tecnologia é essa? A grosso modo, imagina um duto em que uma cápsula viaja dentro desse duto na velocidade de avião. Tá? Numa velocidade de avião. Então, a nossa expectativa é conseguir transportar tanto pessoas quanto quanto cargas, utilizando essa tecnologia em que uma cápsula viaja dentro de um duto. Dentro de tubos metálicos e ambiente de baixa pressão, os pesquisadores avaliam que a inovação pode transformar o Brasil em referência global em transporte de cargas nesta modalidade. A gente está falando de um container saindo na ponta desse tubo a cada 40 segundos, uma cápsula saindo a cada 40 segundos. Então a gente está falando aí de uma capacidade de 2.000 e poucos containers dia num tubo simples, né? Mas para a gente chegar nessa situação, nesse corredor de São Paulo, a gente começou estudando o Brasil inteiro, porque a gente tinha que entender onde que existia uma demanda grande o suficiente para que se justifique a implantação de um sistema de altíssima capacidade, que nem é o Hyperloop TT, né? Então, a gente estudou o Brasil inteiro, selecionamos 5 grandes corredores no Brasil. O mais promissor dele foi São Paulo, e não só pela questão da demanda, né? Quando a gente pensa em São Paulo, a gente logo vê, e por ele estar conectado ao porto, a gente logo pensa na questão da exportação, mas para esse sistema, ele é extremamente importante que a gente tenha balanço no transporte. O que é esse balanço no transporte? Eu preciso ter carga indo, no sentido de exportação, indo para o porto, mas para que o transporte seja viável, eu preciso ter carga voltando, senão eu volto, que nem o caminhoneiro fala, eu volto batendo lata, né? Eu não posso vir batendo cápsula dentro do nosso tubo, né? Então, eu tenho que voltar também com mercadoria. O engenheiro também traz detalhes sobre o trajeto pensado para a iniciativa. Antes da definição, outros 2 traçados foram analisados. A terceira alternativa que a gente estudou e que acabou sendo a que se mostrou mais interessante, mesmo apesar de parecer bastante arrojada, e ela é muito arrojada, a gente vence a Serra de Santos com um túnel de 11,5 km. Então, ele é um túnel que começa aqui embaixo da serra, sai lá em cima, a gente minimiza traçado, né? Se eu pegar, por exemplo, comparar o traçado ferroviário com o traçado do túnel, a gente tem mais do que o dobro por um traçado de ferrovia, né, que a gente estava utilizando como base. A gente minimiza problemas ambientais muito grandes, porque a gente está com essa infraestrutura enterrada, né? E a gente consegue a geometria que a gente precisa para ganhar
a velocidade do projeto. E outro dado interessante, daí, voltando à questão energética, é que o sistema, a gente pode dizer que ele recicla energia. Então, quando eu estou descendo a Serra de Santos com o container cheio, a energia para não deixar aquela cápsula descer na banguela, vamos dizer assim, ela é recuperada e transformada em energia elétrica e consumida no próprio sistema. Mas o projeto levanta questionamentos, como, por exemplo, a situação que envolve o transporte de carga por caminhões. A tecnologia em si é muito antiga, não tem nada inovador ali, que na verdade foi uma combinação de coisas para o projeto. Como eu falei, ele foi testado em modelo matemático, modelo numérico, computacional e se demonstrou viável. A pergunta em escala, né, para você comissionar, para você implantar um projeto desse, com esse nível de bilhões de investimento, onde a gente tem num país carente, né, de malha ferroviária, né, com rodovias, porque a rodovia ela pode muitas vezes aparecer como a vilã da história, mas o caminhão dá flexibilidade. Quando você está num supermercado pequeno, numa cidade do interior, ele vai chegar de caminhão. Ele não vai parar de trem na porta da sua casa para fazer uma entrega. Então, o caminhão ele tem o seu papel dentro da cadeia logística. Então, assim, eu acredito que num país onde você precise melhorar o básico, né, esse investimento eu não vejo ele como um investimento de curto prazo. A Hyperloop TT, ela funciona como como um transporte para cumprir a longa distância da carga. Então as pessoas falam, poxa, vocês vão tirar os caminhões da rodovia e vai acabar o caminhoneiro? De forma alguma. A Hyperloop, ela vai substituir o caminhão no longo período, mas a gente vai precisar, talvez, duplicar a necessidade ou triplicar a necessidade do caminhão para o first e para o last mile. Então não existe uma concorrência da Hyperloop com o modal rodoviário, com os caminhoneiros. Pelo contrário, a gente entra para ajudar o modal rodoviário, a gente entra para desafogar, por exemplo, o Porto de Santos. Edgar finaliza dizendo o que é preciso para que o projeto vire realidade. A gente precisa, obviamente, da autorização e licenciamento do projeto junto com o poder público, o que é exigência em relação a qualquer projeto, e a gente precisa do poder público também investindo nesse CAPEX de construção, o que pode ser, de certa forma, dividido, considerando um percentual estimado que o estudo traz da participação da iniciativa privada. Quer dizer, estamos falando aqui de uma PPP. O Ministério de Portos e Aeroportos iniciou a consulta pública sobre a revisão da área do Porto Organizado de Santos. Aberta à participação da sociedade por 30 dias, a iniciativa busca ampliar a transparência e estimular a participação social nas decisões que envolvem o futuro do maior porto da América Latina. A proposta em análise prevê a expansão da poligonal do Porto de Santos e foi apresentada em dezembro de 2024 pela Autoridade Portuária de Santos. O objetivo é atrair novos investimentos, gerar empregos e impulsionar a competitividade no porto no cenário internacional. A consulta pública, a participação pode ser feita pela plataforma Participe Mais Brasil e o prazo para envio de contribuições vai até o dia 15 de maio. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.